o quê? Que aquele material, ele é muito colega do corpo. O corpo aceita ele de uma forma muito boa. Então, a reação para poder eliminar aquela placa, ela praticamente é desprezível e não se leva em E uma consideração. coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte, né? Se a pessoa está muito bem, está mastigando bem, está mordendo bem, tem uma fisionomia, tá tudo bem, claro que a gente pode olhar essa cirurgia e pensar assim, pô, mas a pessoa cortou aqui a maxila, cortou a mandíbula, pô, uma cirurgia meio grande e tal. Na verdade, a cirurgia não é muito grande, né? Se a gente for pensar, claro que quem está nos assistindo pode até pensar, né, Miguel? Pô, fazer uma cirurgia dessa... A cirurgia, para começar, ela não é muito grande. Ela envolve um pouco de tempo dentro do hospital, um dia, 2 dias. De tempo no hospital, sim, mas de trabalho para poder mudar é questão de 2 horas de cirurgia. 2 horas de cirurgia, já acorda 2 diferente. dias de hospital. Uma nova pessoa. Mas o resto da vida, é isso que a pessoa tem que se dar conta, né? É isso que muitas vezes as pessoas não se dão conta. O resto da vida, mastigando bem. Exato. E com uma fisionomia agradável. É que nem a pessoa que não opera o nariz, né? Muitas vezes a pessoa fica infeliz. O resto da vida... Olha, eu me lembro de uma paciente que chegou lá no consultório, esses dias até, eu costumo contar isso lá no consultório, que ela chegou lá no consultório me dizendo assim, pô, olha, eu vim trocar meus dentes de cima, ela tinha uma prótese grande, superior, tomara até esteja nos assistindo, adoro ela. Ela veio trocar uma prótese superior, uma fixa enorme, e disse, olha, eu vim trocar minha prótese superior porque eu já troquei 3 vezes, e eu não consigo gostar. Eu não gosto dessa prótese superior, eu quero trocar. E envolviam, assim, 20 ou 30, eram 25 elementos superiores. Era toda a parte superior e eu não gosto, já fui em vários dentistas, já troquei 3 vezes, já gastei uma fortuna, eu quero trocar de novo. Aí eu examinei, a prótese estava bonita pra caramba, a prótese dela. Aí eu olhei, eu falei assim, olha, posso ser sincera contigo? Tua prótese está bonita, está bem feita, só que eu preciso ser honesta contigo. O teu nariz está muito feio e te falta queixo. Eu vou te mandar para o meu irmão e nós vamos resolver esse problema. Que no caso sou eu. Que no caso é esse cirurgião aqui ao meu lado. E eu mandei ela para o Miguel e ele fez o nariz e colocou o queixo. Ela me mandou torta, ela me manda cartão de Natal todo ano. É que às vezes as pessoas não se dão conta o quão bom é modificar. Na verdade, assim, ela tinha um nariz feio e ela relacionava com os dentes. Então ela ficou pagando, ela tinha trocado 3 vezes todos os dentes, uma fixa gigantesca, provavelmente não tivesse precisado trocar, não precisasse ter feito a fixa, né, ter colocado porcelana em todos os dentes. Ela achava que tinha alguma coisa errada no rosto e não fazia. Então, muitas vezes, fazendo uma cirurgia dessas, vai modificar o rosto, vai dar tanta felicidade, né, vai acertar a mordida, que vale muito a pena, né? São 15 dias, no máximo, de stand-by, né, para o resto da vida. Pô, 15 dias e o resto da vida. Eu vejo a nossa auxiliar lá, ela tá tão feliz, agora que os dentinhos da frente fecharam, tá tão feliz, ela tá realizada, narizinho arrebitado. Pô, vale muito a pena, né? A pessoa que não está bem, claro que ninguém vai sair fazendo aí cirurgia sem necessidade, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é apresentar soluções para aquelas pessoas que realmente têm problema, assim como a gente falou no primeiro bloco, chamar a atenção até das mães, não deixarem a chegar a ter um problema, né? Pegar desde cedo, diagnosticar uma respiração bucal, colocar ortodontia quando a criança ainda é pequena, nunca deixar chegar a ter um problema que precise de uma cirurgia ortognática. Claro. Agora, se chegou a precisar, resolver, né? Solução existe, né? Tem a solução. Quem está feliz na cirurgia plástica, a gente costuma falar exatamente isso. Quem está feliz com o seu visual, não deve mudar. E a gente, quando chega um paciente lá e diz assim, doutor, eu vim aqui, o que o senhor acha que eu posso fazer? Eu digo, olha, eu não acho nada. Não, mas a queixa normalmente é do paciente, né? Mas eu estava olhando quando estava mostrando a redução, ele até estava dando risada, porque assim, porque no nariz que tu comentou, né, é muito comum o pessoal chegar, e a gente estava falando sobre isso no intervalo, o cara chega com um nariz enorme, como no teu caso da maxila, aquele que um lado era maior, o outro tinha um desnível porque era menor, quer dizer, o que tu fez? Tirou o que tinha de maior, é lógico, né? Óbvio. Aí o cara chega com o nariz grande e muitas vezes, em vez de terem retirado o excesso, enxertaram, buscando um formato do nariz pequeno. Quer dizer, o cara chega com o nariz desse tamanho, e em vez de tirar o que tem de excesso, que seria tirar aqui, tirar embaixo, o pessoal enxerta aqui, enxerta ali. Triplica o tamanho.
Quer dizer, não é nem lógico, né? Tu é um cara feliz, tipo, porque assim, ó, eu acho que ninguém chega lá dizendo assim, não, eu vim aqui para enxertar um lado da maxila. Mas o que acontece isso na clínica do cirurgião plástico, vocês não fazem ideia. Vocês fazem muito enxerto ósseo? Enxerto ósseo fazemos, ainda mais agora, né? Com o advento dos implantes, né? Dos últimos 40 anos, a perda dos dentes nos leva a fazer enxertos, né? Porque a necessidade de se fazer implantes, a doutora Ana Paula também passando aqui, ó, esse Isso é uma modelo, coisa difícil né? de entender para quem não é da área, né? Então aqui Ó, o que vamos a virar gente está aqui, mostrando? ó, ali, ó. Assim dá para ver? Isso. O que a gente está mostrando aqui? Essa Tira o parte copo. superior aqui, isso. Essa parte superior é uma maxila com dentes, né? São os dentes superiores. Ó. É um modelo de dentes superiores. Com a perda dos dentes e com o passar do tempo, esse osso que suporta os dentes, ele vai sendo absorvido, né? Porque ele passa a ser um osso sem função. A função desse osso é portar os dentes. Se a gente não tem os dentes, né? Então esse osso não tem mais função e o nosso organismo reabsorve ele. Cada ano, 4 milímetros. Então E quem não tem dente? pra Cada quem não ano, tem cada dente. ano a maxila vai perdendo 4 milímetros. E se ela sofre pressão, 8 milímetros. Mais ainda. Que é o caso das que é o caso dentaduras. das dentaduras, que é obviamente que sofre Eu ia pressão, perguntar né? o que é a pressão, né? No caso da dentadura, ela está fazendo uma constante pressão, né, sobre os dentes. E muitas vezes a gente se depara com os pacientes que chegam à clínica com sem dentes há, sei lá, 30 anos, né? Antigamente, as mulheres, eu ouço contar muito essa história na clínica, né? As mulheres, ao casar, né? O que os pais faziam? Mandavam extrair todos os dentes da filha para que ela não desse problemas para o marido. Não desse Para que despesa não pro desse marido. despesa indo ao dentista. Então, ela ganhava de presente de casamento uma prótese. Uma dentadura. E Né? no litoral Uma davam, dentadura. aos 15 anos, ao invés de dar o anel, davam, se a menina tinha os dentes tortos ou cariado, ainda davam a dentadura. Tiravam os dentinhos tortos e davam uma dentadura para a menina aos 15 anos. Então, de qualquer maneira, muito jovem, elas perdiam os dentes, né? Pois é, e essas meninas de 15 anos hoje são as senhoras que estão aí para serem reabilitadas, né? E essas pessoas muitas vezes não têm mais aquela estrutura óssea que é necessária para a inserção dos implantes. E é aí que entra muitas vezes o enxerto, lateralizações nervosas. Tem uma cirurgia que também é uma cirurgia de enxertos que chama sinus lift, né? A gente pode explicar. Tem várias maneiras de se inserir osso para que a gente consiga ganhar suporte para a inserção dos implantes. De onde é que se tira o osso, via de regra, para fazer essa... para aumentar esse osso que ficou faltando? Então, o osso pode ser removido de vários lugares, assim como pode-se lançar mão também de biomateriais, não só de osso autógeno, né? Quer dizer, o osso da própria pessoa. Para enxertos menores, se pode remover osso, inclusive, da própria boca do paciente, da região de triângulo retromolar, a região lá atrás do siso, embaixo. A doutora Ana Paula está com todos os... Então, essa última região aqui atrás do siso, se é possível... Aí, né? Se remove um quadradinho de osso dessa região, que é uma região de que não fará falta, ou da região de mento, né? Da parte do queixo, da região anterior, quando a necessidade de enxerto não é tão grande. Pode-se lançar mão de remoção de enxerto de ilíaco, aí novamente entra a medicina, né? Aqui também, né? Calota Da craniana. calota craniana também é bem simples de ser tirada. As pessoas dizem, nossa, vai tirar do crânio, né? Mas é uma região assim que é pouco edema, o pós-operatório tem certas vantagens. O Miguel entende muito bem porque ele tira desse pedacinho aqui para fazer Cabelo. implante de cabelo. Graças a Deus, disso que nós estamos falando, a minha área é bem superficial. Não, mas a nossa Para chegar tira um em pedacinho osso de hoje em osso. dia, para chegar em osso hoje em dia, como cirurgião plástico, eu tenho que fazer muita força, porque eu não faço mais reparadora. E que bom, né, Miguel? Não, graças a Deus. Que bom. Mas me diz uma coisa, isso explica então o aumento dos implantes dentários?
Para evitar a perda de... Um dos motivos seria evitar essa perda óssea? Essa perda, no momento em que a gente insere o implante... também, né? Óbvio. Exatamente. No momento que a gente insere o implante no osso, o osso para de ser reabsorvido. Uma coisa que é bem função, importante a gente deixar claro aqui é o seguinte: perder um dente, né, Gisela? Perder um dente, o quanto antes colocar um dente no lugar, um implante no lugar, menos reabsorção vai ter. E, na verdade, não precisa perder todos esses dentes, né, Gisela? Se perdeu um dente só, já coloque aquele implante no lugar. Porque mesmo onde tu perde um dente, se não colocar o implante no lugar, ali já começa a reabsorção. Então, o que acontece normalmente que as pessoas não se dão conta? Aonde perdeu um dente, o dente vizinho, ele já começa a ter um pouco de mobilidade, porque ele já começa a ter reabsorção, onde perdeu aquele dente. Então, perdeu um dente, corra no seu dentista, coloque aquele implante, não deixe começar a ter reabsorção. E se você perdeu todos os dentes, o quanto antes colocar, não vai precisar enxerto. Agora, se perdeu e também perdeu tecido ósseo, tem solução de enxerto. Tem gente que tem pouco osso para doar. Ótimo. A gente muitas vezes não é nem que tenha pouco osso para doar. O paciente muitas vezes não quer se submeter a um procedimento maior, né? Até porque, Gisela, a gente pode explicar que quando vai fazer aqueles sinus, que a gente tira dessa região aqui do triângulo retromolar ou do mento, aqui, normalmente não precisa hospitalização, né? Não, se faz um bloco cirúrgico numa clínica. Claro, com anestesia privada, local. Com anestesia local ou alguma até sedação e tal, né? Claro. Muitas vezes, então, por mais tranquilos que sejam esses procedimentos, né, que possa ser feitos com anestesia local, com uma simples sedação a gente pode fazer, muitas vezes a pessoa não quer se submeter, né? Ou às vezes a gente precisa de mais volume. Então, se fosse precisar de mais volume ósseo, a gente teria que lançar a mão de um enxerto de uma outra área doadora e aí envolveria bloco hospitalar, a cirurgia com anestesia geral. Então, a gente pode lançar a mão dos biomateriais, né? Os biomateriais, hoje, existem inúmeros no mercado, né? Até a minha tese de doutorado está relacionada a isso, eu estou testando alguns biomateriais. A gente tem muito estudo hoje comparando um biomaterial com o outro. Eles são, muitas vezes, enxertos animais, né? Osso liofilizado de animal, que é um osso assim que tu remove a parte, só deixa a parte mineral do osso, né? Remove a parte orgânica. Pode ser também... A parte que daria rejeição. Exatamente. Né? Ou que transmitiria alguma doença,